Bom, vamos lá, gente. Como a gente fez na outra semana, a gente vai acompanhar os lances de todos os jogos, tá? E depois eu faço um breve comentário de cada jogo. Vamos começar. Esse foi o jogo que eu assisti inteiro. Porque, porra, desculpa, mas eu tava de folga nesses últimos dias. E aí resolvi no sábado comer uma pizza e ver um jogo ao vivo lá em Maragogi. Obrigado, Deco. Tá? Vamos nessa. Então vamos lá. Pra gente falar primeiro então aqui de Fortaleza e Fluminense, a expectativa do jogo acho que acabou sendo realmente realizada na partida que o Fortaleza fez. O Fortaleza, ele não controlou a bola, o jogo, não precisou, mas ele controlou o jogo o tempo inteiro. Desde o começo da partida, o Fortaleza foi o dono do jogo. Assim, maltratou o Fluminense até fazer 1-0. Porra, completo domínio nos primeiros minutos de jogo. Aliás, os primeiros minutos de jogo foram massacrantes. O Fortaleza massacrou o Fluminense. Não deixou o Fluminense sair, não deixou o Fluminense ter a bola. Em que pese o Fluminense com um time misto, Fortaleza não tem nada com isso. Fortaleza dominou o jogo. Dominou o jogo todo, por 90 minutos. Aí você vai me rebater e dizer, mas o Fluminense teve 70% de posse de bola. E daí? Isso não quer dizer absolutamente nada. Por que o Fortaleza dominou o jogo o tempo inteiro? Porque mesmo quando o Fluminense tinha a bola, quem estava mais perto de chegar ao gol era o Fortaleza. O Fortaleza castigou a defesa do Fluminense em todas as bolas. Já era transição rápida atrás de transição rápida. O Fluminense perdidaço, mexido, é verdade. Mas foi uma das piores atuações do Fluminense que eu vi na era Fernando Diniz. E o Fortaleza se manteve o 100% do tempo organizado dentro de campo. Espetacular, assim, de verdade. Moisés foi monstruoso na atuação. O tempo inteiro dando opção às costas do lateral, fosse do Guga por um lado, do outro lado, por dentro. Da zaga do Fluminense estava toda torta. O Guga não fez um bom jogo, o Alexander não fez um bom jogo. Aliás, é difícil achar alguém que tenha feito um bom jogo no time do Fluminense, à exceção do Fábio, que pegou várias bolas, né? Foi o recorde de finalizações no gol em vários serviços de estatísticas aí, desde que eles acompanham o Campeonato Brasileiro. Fortaleza finalizou 18 bolas no gol do Fábio. 4 entraram, as outras o Fábio teve que defender. Então o Fábio trabalhou muito e mesmo assim, em 2 gols, pelo menos ele poderia ter feito algo melhor na hora de espalmar as bolas. O Fluminense achou algumas oportunidades no jogo, voltou melhor no segundo tempo. O que me chamou a atenção foi que o Fluminense encontrou um gol com o Alan no finalzinho do primeiro tempo e aí volta para o segundo com Ganso e Arias em campo e o Fluminense volta um pouquinho mais robusto, só que me parecia muito afobado. O Fluminense não conseguiu se proteger dos ataques do Fortaleza em momento nenhum. E depois de ter tomado o terceiro gol, aí, cara, sinceramente, eu entendo várias mexidas que o Diniz faz ao longo dessa trajetória dele no Flu. Mas ele deixou o Fluminense mais bagunçado do que nunca. Eu nunca vi o Fluminense tão bagunçado em campo como esteve depois das substituições, entradas do Keno no lugar do Guga e do Cano no lugar do Manuel. Aí o Alexander saiu da esquerda, foi para a direita, o Keno veio para a lateral esquerda, o time ficou todo bagunçado, totalmente entregue aos contra-ataques do Fortaleza e o 4-2 ficou barato. Fortaleza foi merecedor de um resultado até melhor do que isso. Até melhor. Foi um belo jogo de futebol, tá? Muito mais por parte do Fortaleza do que do Fluminense, que fez um jogo muito abaixo da média do que vem entregando nas últimas partidas. Até um pouco longe do seu DNA. Foi a sensação que eu fiquei do jogo. O ano do Curitiba vai ser longo, hein? Vamos esperar para ver como é que vai ser o trabalho do Antônio Carlos Zago no comando da equipe, mas a tendência é que seja uma temporada bem sofrida pro Coxa. Somou o primeiro ponto no campeonato, só que como a gente viu nos lances, o Aleph Manga perdeu 2 chances que, por um time que tá lutando por cada pontinho, para cada mínima oportunidade que tiver no campeonato, custa muito, né? Custa muito. E pelo que os melhores momentos mostraram também, o São Paulo criou pouco. É também um começo de trabalho do Dorival.
Eu falei aqui no chat, eu já vi o chat, pô, me comendo na porrada no comentário, quando eu disse que o Nestor é uma das boas coisas que o São Paulo tem no ano. Eu acho, pelo menos. Eu sei que tem muito torcedor na briga com ele. Eu considero o Rato, falei isso outra vez, mas vale repetir aqui, o Wellington Rato um reforço até interessante, numa boa. Fez o gol da Copa do Brasil, mas não é nem por isso que eu faço meu comentário, não. É porque eu acho que é um jogador que tem alguma qualidade, mostrou isso em alguns momentos no Campeonato Paulista. O Rafael, parece que o São Paulo acertou no gol, tinha sido fundamental na segunda rodada do Brasileiro contra o América e foi bem importante de novo, pegou algumas bolas difíceis aí no jogo contra o Coritiba. É um trabalho que está só começando. E o Marcos Paulo saiu de um cara absolutamente descartado, sim, sem perspectiva de jogar até no São Paulo, né? Para ser um cara de fazer alguns golzinhos importantes pro time, hein? Essas últimas 2, 3 semanas aí, o Marcos Paulo apareceu do nada. Ele não tinha conseguido jogar. E do nada ele aparece. O problema do Marcos Paulo, ele que foi revelado no Flu, sempre foi mais a questão da cabeça, a questão do, sabe, do foco, como a gente diz, de entender o quanto que vale a oportunidade que ele tem de jogar num time como o São Paulo. Porque, tecnicamente falando, ele tem ali o talento. Mas falta... Porra, não deu certo lá na Europa. Muitos falavam em comportamento. Acho que falta pra ele entender realmente que essa é uma das... Não sei se últimas chances que ele vai ter, porque ele é muito novo, mas uma das grandes oportunidades que ele tem de fazer a carreira dele deslanchar aqui no Brasil. Tá jogando no São Paulo, porra. Não é qualquer time, tá jogando no São Paulo. Então a gente olha até para a escalação do São Paulo, né? Com Rai Ramos, Diego Costa, Beraldo, Caio Paulista, Pablo Maia, Luan, Rato, Nestor, Alisson e Luciano. Não é uma super escalação, cheio de problemas físicos, cheio de ausências no jogo. Mas era um time que poderia até ter conseguido um resultado melhor. Não pelo que foram as oportunidades, tá? Tô pensando na projeção do que podem jogar esses jogadores. E não pelo que foi o jogo. Pelo que foi o jogo, Coritiba, se tivesse saído do Couto Pereira com uma vitória, teria sido nenhuma surpresa. Vamos pro derby. E esse, eu tô vendo, olha, pô, estou falando muitos caras, o torcedor odeia o Nestor, né? Eu sinto isso. Mas eu vou continuar avaliando aquilo que eu acho de acordo com o que o cara joga. Eu já vi vários jogos dele, já narrei vários, eu acho o cara razoável pra bom. Valeu, P. Teixeira 97, um ano. Tamo junto, querido. Vai ter bolo. Cara, é difícil falar desse clássico, né? Desse derby. Porque a diferença hoje entre os dois times é muito grande. E aí, quando a gente olha pro trabalho, um tem trabalho, o outro vai ter um trabalho começando agora. Se a gente se apegar somente aos lances do jogo, dá pra dizer que o Corinthians poderia até ter empatado a partida, né? A chance que teve ali o Paulinho no final. Mas é muito mais time o Palmeiras. E agora, com a volta do Rafael Veiga, vou falar um negocinho para vocês, tá? Rafael Veiga por dentro, Dudu e Arthur pelas beiradas e Rony no centro do ataque, irmão, é muita força. Tem muita velocidade com os três caras de beirada, com os três homens de frente, né? E tem muito drible com o Dudu e com o Arthur. Tem muita achada com o Dudu, com o Rafael Veiga, tem muita movimentação com o Rony, tem tudo para ser um ataque assim espetacular daqui para frente, o ataque do Palmeiras. O Palmeiras no ano passado do Abel já foi um time bem mais solto, bem mais ofensivo, bem mais interessante quando a gente falava do time com a bola, e esse ano tende a ser ainda melhor. O Palmeiras que entrou em campo, se a gente for olhar a escalação, é o Palmeiras ideal. O Everton... na verdade, o Marcos Rocha na lateral pode ser o titular, né? Mas assim, o Everton, o Mike começou o jogo. Gomes, Murilo, Piquerez. Menino Zé Rafael, Arthur, Rafael Veiga, Dudu e Rony. Colocando ali o Marcos Rocha no lugar do Mike, é o Palmeiras ideal. É o melhor Palmeiras possível. Porra. E é um time espetacular. 2 volantes ótimos, 2 zagueiros espetaculares, um lateral esquerdo maravilhoso. Assim, isso não é maravilhoso, como eu coloquei assim, mas é muito acima da média no futebol brasileiro. O lateral, que vai ser o Marcos Rocha, também muito bom. Um goleiro que é
porra, fantástico. Então não falta nada. Se você for olhar posição por posição, o Palmeiras está muitíssimo bem servido em todas as posições nesse time ideal que eu elenquei. E do lado do Corinthians, eu não sei o que o Vanderlei Luxemburgo vai querer fazer. Eu não sei como o Vanderlei Luxemburgo vai jogar. Eu falei mais cedo dessa contratação e do que eu espero. Eu torço para que o Luxemburgo consiga fazer do Corinthians mais, assim, um time interessante de ver jogar. Porque essa é a natureza do Vanderlei Luxemburgo. Eu não consigo acreditar, vou repetir um comentário que eu fiz mais cedo na live, para quem está vendo no YouTube só esse corte aqui, tem um vídeo também de eu falando sobre o Vanderlei Luxemburgo, mas eu não consigo acreditar que o Vanderlei não sirva para ser técnico hoje. De verdade. Com o conhecimento de futebol que ele tem, porra, ele pode fazer o Corinthians um bom time. O Corinthians não tem o elenco para ser campeão brasileiro. O Corinthians pode ser campeão? Pode. Mas aí tem que ser, assim, sabe, aquela onda perfeita, aquela coisa, tudo se encaixar, um alinhamento dos astros para ganhar o Campeonato Brasileiro. Para ganhar um campeonato de Copa, é possível. Ainda não conseguiu encaixar. O time, se você olhar o quarteto de ataque que entrou em campo, Yuri Alberto, qualidade. Não está fazendo um bom ano, mas tem qualidade. Roger Guedes é o grande nome do time na temporada. Adson já fez grandes jogos no ano, especialmente aquele contra o São Paulo no Morumbi. Mas também depois da lesão, depois do momento, não sei, nem assim, aquele momento de instabilidade, não voltou tão bem. O Romero eu achava que seria um bom reforço, até agora não conseguiu ser esse reforço. Aí tem o Fausto Vera que tem qualidade, o goleiro Cássio é espetacular, a linha de defesa tem algum problema ali o Corinthians para resolver. E tem Renato Augusto, irmão. Quando o Renato Augusto voltar é outra coisa. Porque o Maicon fisicamente bem, porra. Eu olho para as individualidades do Corinthians e eu gosto. Maicon, Renato Augusto, Juliano, o Fagner. Todos esses bons jogadores. Paulinho. Porra, então dá para o time jogar mais. Não é à toa que trocou de treinador do Lázaro para o Cuca e não deveria ter escolhido o Cuca pelos motivos já discutidos em outros momentos, em outras instâncias. E eu acho que o Vanderlei Luxemburgo pode fazer um bom trabalho sim. Eu vou torcer para que isso aconteça. Falei para vocês aqui. O que eu quero ver, ganhar títulos, eu acho que não dá para cobrar muito agora. Porque tem outros times que estão na frente e ele está chegando no mês da temporada. Mas o que eu quero ver do Corinthians, o que eu gostaria de ver agora do Corinthians em algum momento, sei lá, em 2, 3 semanas, é ver um Corinthians jogando um bom futebol. Jogando um bom futebol. Só que tem Libertadores, Copa do Brasil, brasileiro nesse meio do caminho que pode pressionar muito o dia a dia do Corinthians, né? Venceu o time que é melhor hoje. E é melhor por alguma margem de segurança, viu? Bom, a primeira vitória do Santos no campeonato, mais uma derrota do América. O América toma 3 gols por jogo, tomou 9 gols. 9 gols em 3 partidas. Isso é surreal, né? E talvez esse tenha sido o jogo que o América pior jogou. Olhando para o que o América produziu contra o São Paulo na segunda rodada e o que o América produziu no primeiro tempo contra o Fluminense, e não vou nem dizer que tenha jogado mal, tá? Esse meu começo de raciocínio aqui foi infeliz, inclusive, porque não é que o América jogou mal. O América poderia ter feito mais, né? É impressionante. O América perdeu os 3 jogos, tomando 3 gols nas 3 partidas e não jogou mal em nenhum jogo. Aí é difícil. A gente tem que também explicar às vezes que... Porra, como é que não jogou mal em nenhum jogo e tomou 9 gols? Fez 2 gols e tomou 9. É complicado. Futebol é desse jeito, cara. Futebol é desse jeito. Eu acredito que se o América continuar jogando da maneira que jogou no primeiro tempo contra o Fluminense, no jogo contra o São Paulo, em vários momentos do jogo contra o Santos, o América ele pode pontuar mais do que pontuou, né? Que não fez nenhum ponto em 3 jogos. E pro Santos, irmão, uma vitória daquela de lavar a alma, né? Absolutamente necessária. O Santos tem um goleiraço, que é o João Paulo. Porra, assim, poucos times têm um goleiro desse nível.
Olhar para o que foi o campeonato do Mendonça no ano passado, eu acho que foi uma boa contratação e ele conseguiu fazer aí o seu principal jogo nesse campeonato. Soteldo, se mantiver a cabecinha dele no lugar e conseguir ficar fisicamente inteiro, são dois itens importantes. O Santos tem dois grandes jogadores do Campeonato Brasileiro. Minha opinião. O Soteldo é um dos grandes jogadores. Eu não sei como é que foi a questão da lesão dele, né? Ele machucou de novo. Não sei se ele vai ficar muito tempo fora. Não sei se o chat pode ajudar aqui com a informação de período de lesão do Soteldo. Se foi alguma coisa importante. Mas ele para mim, é um dos melhores jogadores que tem aí no Campeonato Brasileiro. Foi assim quando ele passou pela outra vez. Não, 4 a 6 semanas é muita coisa. Eu tô aqui... Porra. Foi lesão na coxa, vai desfalcar o Santos. Vamos ver, 4 é muito tempo, hein? Não, tá com uma lesão muscular moderada. Não tem um prazo para voltar. Mas é mais uma lesão dele que é o melhor jogador do time. E o Marcos Leonardo Marcos Leonardo foi convocado, né? Para o Mundial também. E é uma ausência que o Santos não sei se tem como substituir. Não sei se o Santos tem alguém que possa sair e ocupar a posição que o Marcos Leonardo tem que ocupar, que é de centroavante artilheiro. O Bruno Mezenga fez um grande campeonato paulista. Tomara que consiga manter o mesmo nível também com a camisa do Santos. É um cara de uma trajetória muito, muito bonita no futebol. Né? Muito bonita no futebol, de toda a trajetória que ele percorreu, desde ter surgido lá no Flamengo como uma promessa. Eu não acho o time do Santos ruim, não, tá? Eu acho o Dodge um jogador razoável para bom. O Lucas Lima parece que no Santos está voltando a jogar, está querendo engrenar de novo. Esses 3 homens de frente, o goleiro é muito bom. O Bauerman, eu acho um bom zagueiro. O Ângelo ainda é uma revelação, ainda é muito novo. O Gabriel, não sei se fez um grande campeonato paulista no Água Santa também. Pode jogar nas duas laterais, tanto na lateral esquerda como na lateral direita, como um cara que sai do banco. Tem lá suas opções, bicho. Tem lá suas opções. Só que a pressão é enorme. E jogar pressionado é muito difícil. E o Santos joga pela história. O primeiro trabalho do Santos é não cair. Essa é a realidade momentânea do Santos. Depois, se no desenrolar do campeonato a coisa for melhorando, a gente vai discutir outras coisas pro Peixe. Vamos falar a verdade, cara. Um começo de campeonato espetacular aqui pro Cruzeiro, irmão. 6 pontos em 3 jogos. Nada pra reclamar. Uma derrota pro Corinthians, vitória contra o Grêmio. Nesse meio tempo, a classificação na Copa do Brasil. E agora a vitória contra o Red Bull Bragantino fora de casa. Lógico que o jogo fica muito condicionado por um gol no primeiro minuto, o gol do Ramiro, num lance até de sorte, e por uma expulsão absolutamente infantil, infeliz do Aderlan, que perdeu o tempo da bola, viu o atacante do Cruzeiro passar e teve que puxar para fazer a falta. Mas o Red Bull Bragantino, até o lance da expulsão, tinha criado suas oportunidades também para fazer o seu golzinho, né? Para empatar o jogo. Não é só uma questão de como joga. Porque não jogou necessariamente mal o Red Bull Bragantino. É como marca e como se desliga dos jogos. E aí o Cruzeiro, irmão, que tá jogando, me parece, de maneira muito inteligente, no seu limite. E vou te falar, hein? Eu não conheci o Pepa, não. Mas parece bom, hein? Parece bom. Acho que são primeiros jogos oficiais que deixam o torcedor do Cruzeiro animado. E aí a gente vê aquela questão da individualidade, né? Subindo também, começando a aflorar, todo mundo melhorando, todo mundo jogando um pouquinho mais. E pode dar caldo. Qualquer time que sobe da Série B para a Série A, o primeiro objetivo é permanência. O torcedor do Cruzeiro pode ficar empolgado, pode ficar até brabo comigo agora. Pode ficar empolgado com a campanha, mas pode ficar brabo comigo com o que eu falo aqui. Mas na minha cabeça, o primeiro objetivo do Cruzeiro é se manter na Série A. Porque se você for olhar realmente os nomes, na questão dos nomes individualmente, não é o time que consiga competir
com todos aqueles que são os principais postulantes ao título do futebol brasileiro. Não é. Então, dentro desse conceito, eu acho que esse jogo com o Red Bull Bragantino ele é ilustrativo para mostrar como a concentração faz toda a diferença. Cruzeiro ligado desde o primeiro minuto, pegando uma sobra ali, rebarba, bate, rebate ali no Ramiro para fazer o gol. Depois ligado para ganhar uma bola que gera expulsão, ligado para ganhar uma segunda bola, ligado para fazer os seus gols. E o Red Bull Bragantino perdendo algumas chances, jogando o jogo como se, não valesse 3 pontos no Campeonato Brasileiro, irmão. Essa que é a grande verdade. O Cruzeiro e o Red Bull Bragantino, pelo que fez no Paulistão, é um time que é, para mim, candidato a rebaixamento. Então ele tem que lutar contra o rebaixamento. Aí você dentro de casa, no jogo contra o Cruzeiro, entra numa rotação abaixo e o Cruzeiro entra com a faca nos dentes, isso faz muita diferença. Isso faz, assim, total diferença. E o Cruzeiro parece estar ligado, parece estar entendendo que essa é a competição dele. E assim sendo, o Cruzeiro me parece que, do jeito que ele está começando a evoluir o seu trabalho, ele pode competir contra times melhores e talvez entre como favorito contra times do mesmo nível piores, como foi contra o Red Bull Bragantino. Para mim, o Red Bull Bragantino era favorito antes do jogo. Se você for olhar os jogadores do Red Bull Bragantino, é possível dizer que o Red Bull Bragantino tem mais talento à sua disposição do que o Cruzeiro. Mas o que a gente viu no campo, repito aqui, não gosto de colocar todos os jogos só questão do resultado na pilha ou na vontade. Mas é concentração. Concentração. Irmão, o Hulk resolve sempre pro Galo, né? Essa que é a verdade. Que jogador, né, cara? Que diferença ele faz no futebol brasileiro. Que golaço ele fez. Aliás, foram 2 belíssimos gols do Atlético. O segundo gol, maravilhoso. Ele arranca, ele faz jogada. Quantidade de gols que o Paulinho perdeu nesse jogo, impressionante, hein? Galera até no chat falou que o Paulinho tá mal. No jogo contra o Santos teve uma bola também que era pra ele dominar e ali de repente fazer o gol. Ele perdeu o domínio. É um jogadoraço. Eu sou super fã do Paulinho. Não vou nem falar tanto em readaptação ao futebol brasileiro porque ele começou tão bem, né? Parecia já tão rapidamente integrado ao time do Atlético. Eu acho ele muito bom. Muito bom. Eu gosto muito do Johan também. Eu já falei aqui várias vezes que eu espero que o time do Atlético evolua sob o comando do Eduardo Cudê, o Tchatcho, porque eu acho ele um baita de um treinador. E individualmente falando, é um dos melhores times do futebol brasileiro. Começo de campeonato do outro lado do Atlético Paranaense não é muito legal. O Atlético ganhou o jogo contra o Goiás, um jogo que atuou em casa com o time mexido na primeira rodada, e depois, na segunda, contra o Fluminense, fora de casa, foi dominado, mas dominado do começo ao fim do jogo, praticamente não tocou na bola, fez muito pouco, e agora contra o Atlético Mineiro também, não é que jogou tão mal, jogou melhor contra o Atlético do que jogou, por exemplo, contra o Fluminense na segunda rodada. Aí já tem um pouco de evolução. E um time titular, né? Escalação do Atlético titular. Ou se não teve o Fernandinho, né? Mas próximo do que é o melhor Atlético possível. Com o Vitor Roque, com o Terãs, Alex Santana. Aí teve o Kelvin, teve o Pedrinho. Então, o Furacão talvez não tenha um elenco tão largo quanto alguns dos outros times que a gente fala em ser candidato ao título do futebol brasileiro, mas tem uma qualidade para brigar na primeira página da tabela. Não, assim, tá no começo do campeonato. Não vou aqui fazer afirmações que vão determinar o que vai ser a sequência do campeonato do Atlético depois de 2 jogos fora, mas precisa melhorar fora de casa. E só ter vencido o Goiás, que não é um dos grandes, né, times, olhando para a individualidade desse campeonato, e mesmo assim, sem fazer um grande jogo, foi um jogo bem amarrado, não foi um bom jogo contra o Goiás na primeira rodada. Então, me parece que o Atlético tem que dar o Atlético Paranaense, né, o Furacão precisa dar aquela melhorada. E pro Atlético Mineiro, irmão, diante de tudo que tem sido aí, a Libertadores meio dramática, a Copa do Brasil meio dramática lá contra o Brasil de Pelotas, o Campeonato Brasileiro, tem que ser pro Galo
Foi a primeira vitória do Galo, né? No campeonato. Foi a primeira vitória do Galo. Tinha empatado com o Santos e perdido em casa pro Vasco. Então, tem que ser realmente o campeonato pro time disputar. Tem que levar a sério todos, porque o elenco é bilionário para isso. É um timaço, na minha opinião, é um timaço, né? Ainda não é um timaço, mas tem vários bons jogadores para formar um timaço. Então é o que eu espero do Galo e no futuro não tão distante, que se torne um timaço, um time à altura da qualidade individual que tem à disposição. Vamos lá, né, rapaziada? Vamos falar a verdade aqui, né? O resultado surpreendeu. Surpreendeu. Ah, se não surpreendeu. Porque o Flamengo, né, nesse começo de trabalho do Jorge Sampaoli, o pessoal achou que já ia pegar o Botafogo, que tá fazendo um campeonato espetacular, é o líder do campeonato, 3 jogos, 3 vitórias, e que ia vencer, com a maioria do torcedor do Flamengo na arquibancada, uma pequena parcela só ali no setor sul da torcida do Botafogo. Irmão, uma coisa tem que ser dita, o Tiquinho Soares, ele é sim um dos grandes centroavantes que temos no futebol brasileiro, porque ele sabe fazer a parede, sabe escorar e tem faro de gol. E fez 2 gols, batendo bem o pênalti, que foi pênalti. Assim, eu vou falar algo aqui que muitas pessoas interpretam como muro, mas como é o futebol hoje em dia, irmão. Se a Edna não dá aquele pênalti no campo, eu acho que o VAR não chama. Não chama, e estaria tudo bem. Mas a Edna deu no campo, não tem como o VAR chamar para tirar, porque houve o contato. Ah, o contato não foi um porradão? Lógico que não foi. Mas houve o contato. O cara pode estar tentando recolher o pé, até pode, mas o pé estava ali. E depois que tem o contato, acaba recolhendo. Então, tudo dentro dos conformes. Aí, depois no gol de escanteio, defesa do Flamengo toda morta, todo mundo olhando, o cara sobe sozinho. E o Flamengo lá, no primeiro tempo, se a gente olhar a posse de bola, 70%, 8 finalizações, não interessa, né? Botafogo muito mais perto do gol e a diferença nos goleiros hoje também é gritante, né? Cara, o Perry se transformou num goleiro, pô, fantástico, viu? Sem brincadeiras. Se transformou num goleiro, porra, surreal. O que ele tem pegado desde o início da temporada tem sido inacreditável, bicho. Surpreendente. E só pra falar algo aqui do Botafogo, que eu entendo a euforia do torcedor e até nesse momento alguns torcedores, não só comigo, como com outros companheiros da imprensa, como se diz, porra, você falou que o Botafogo ia lutar contra o rebaixamento, que o Botafogo ia ficar na metade de baixo da tabela, tá aí liderança. Irmão, primeiro é o seguinte, as primeiras 3 rodadas, elas não necessariamente elas vão representar o que vai acontecer ao final do campeonato. Não que um ou outro esteja... Eu não tô torcendo pra minha previsão estar certa, tô um pouco me lixando pra minha previsão. Eu sou assim, não me importa o que é a previsão. Eu analiso quando faz a previsão, quando a gente faz aquela brincadeira lá, Cazé, eu e Belt, de... Porra, tem que colocar uma posição específica para cada time. A gente faz em cima do que a gente viu dos times até aquele momento. E quantos torcedores do Botafogo queriam a cabeça do Luiz Castro antes do campeonato começar? Não era um só, não. Vários. Então, se você não se disser surpreso com o que está acontecendo com o Botafogo, você tá mentindo para mim, né? Você tá mentindo para você mesmo. Porque a gente viu vários torcedores do Botafogo pedindo a cabeça do Luiz Castro. E o time tá aí na liderança do campeonato depois de 3 rodadas. Então, acho que é mais uma demonstração de que, porra, o cara não é aquele merda todo que muitos pintam. Talvez não seja o espetacular treinador que representa ser líder do campeonato em 3 rodadas, mas é um time organizado, irmão. A dupla de zaga do Botafogo, já falei isso aqui outras vezes. Tem um vídeo no canal lá no YouTube de eu falando sobre isso. A dupla de zaga do Botafogo, eu gosto, Adrielson e Cuesta. O Marçal eu acho um bom lateral, um lateral seguro. O Rafael, que desses todos aí é o que tem maior carreira internacional, de todos hoje, ele é o que tem mais problemas. Tem mais problemas porque é instável emocionalmente. E eu acho que a expulsão é uma demonstração disso, que ele não precisava fazer o que ele fez. Não precisava.
Ele veio por cima ali no lance bobo, já tava o jogo parado. Mesmo se não tivesse parado, ele foi imprudente para quem tinha um cartão amarelo. É o mais instável. Eu falei aqui, a galera me criticou semana passada, né? Mas eu vou repetir. Acho o Tietchan um bom jogador. Não é só porque ele deu assistência pro gol, não. Porque eu acho que ele é um bom jogador. E tendo um cara mais paradão, mais fixo, como é o Danilo, ele também tem essa liberdade de chegar mais à frente. O Júnior Santos é rompedor, encaixa bem, né, no time do Botafogo. O Tiquinho é um puta de um centroavante, irmão. Um puta de um centroavante. Então, são elementos que quando você vai ali pesando, você fala, ó, pô, dá pra fazer um bom time. E o Luiz Castro fez um bom time. Já o Flamengo, não dá só pro São Paulo ficar falando em contundência. Pô, irmão, na moral, sem sacanagem. Aquela questão do Santos lá. Eu sou totalmente adepto ao técnico fazer aquilo que ele acredita. Mas, porra, o Santos no, tão longe do gol. Quando... assim, a galera fala assim, o Eduardo é a estrela do time. Sim. Não, eu não acho que seja craque, como alguns falaram aqui, tá? Eu não acho que seja craque. Acho que ele é um bom jogador. E tem sido o melhor jogador do time ainda, né? O Eduardo ainda tem sido o melhor jogador do time, na armação. Inclusive fazendo gols. Craque, eu acho forte. Bom jogador? Sem dúvida. Ele até nesse jogo talvez não tenha feito o melhor dos jogos dele. Mas é bom jogador. Então, para olhar pro lado do Flamengo rapidinho. Essa parada do... E assim, não vou... Minha análise não vai ficar em cima do Santos lá do lado dos zagueiros com um gol totalmente escancarado. Não vai ficar ali. Vai, pô... Ele conseguiu subutilizar o Ayrton Lucas, que estava sendo o melhor jogador do time na temporada. Ou um dos melhores. A principal válvula de escape na armação. O Vidal pouco produziu pelo Flamengo até agora. O Thiago Maia, só uma coisa. Era para ter sido expulso sim. Mas não era pouco expulso não. E vou além. Na hora que ele dá aquela pancada na lateral, a Edna tem que sair mais rápido. Rapidamente, ela tem que ser rápida, chegar na lateral e falar assim, já apita, já fala assim, ei, para não ter confusão. Porque aquela é uma porrada, é uma força absolutamente desproporcional, que todo mundo sabe que quando vem aquela pancada, meu chapa, na hora ali, todo mundo fica puto, porque é uma porradaça. Você tem que chegar puxando o vermelho já a hora. E ela chamada ao VAR, para analisar, ainda deixou no amarelo. Pô, errou o chute, ela falou, né, no VAR. Errou o chute, porra. Porque ele errou o chute, todo mundo viu, pô. O negócio foi a força da entrada. A força da entrada. Ele se machucou porque ele foi tão imprudente que ele acabou se machucando. Aquilo ali, pra mim, pô, é expulsão clássica, assim, sem muitas dúvidas. E aí uma coisa do São Paulo, não entendo por quê. Não desfaz 3 zagueiros em alguns momentos. Poderia ter desfeito a linha de 3 para deixar o time mais ofensivo, trazer mais um meia. Cada técnico tem a sua maneira de jogar. Mas quando o Botafogo ficou com um homem a menos, e o Botafogo várias vezes retraído lá na defesa, todo com o famoso bloco baixo. Aí, porra, a bola ficava passando. Só quem tinha lucidez para criar era o Everton Ribeiro. Porque a bola ficava passando nos pés dos zagueiros e dali não saía muita coisa. Aí você vai me falar, mas saiu o cruzamento do Fabrício Bruno pro gol do Léo Pereira. Beleza. Aquele cruzamento outros caras poderiam ter dado também. Pô, você adiciona mais um cara de armação, sabe? Ou de qualidade, você ganha. Ainda mais com o adversário com um homem a menos. Então esse pra mim foi um erro do Sampaoli. Gabigol tá aí reconhecível. Não é falta de movimentação, porque ele se movimenta, ele dá a opção, ele abre espaço, ele chega na frente pro gol, mas ele não tá conseguindo fazer o gol, bicho. E ele foi, assim, dominado pelo Lucas Perry. Lucas Perry dominou o Gabigol no confronto. O Everton Cebolinha pouco faz. A tendência é o Flamengo melhorar. Então, assim, o Marinho entrou no lugar do Wesley, não concordei muito. Bruno Henrique no lugar do Cebolinha, eu acho que é uma substituição natural. Matheus França também não conseguiu. Você vê que o Flamengo ficou com um homem a mais boa parte do jogo, com 6 minutos do segundo tempo. O Flamengo ficou, e teve 11, né? Então o Flamengo ficou a mais
porra, mais de 45 minutos. E não conseguiu... Estava amassando o Botafogo? Estava imprensando o Botafogo na defesa? Tava. O Botafogo estava com o famoso bloco baixo, estava marcando na intermediária para trás. Mas mesmo assim, foi muito pouco o que fez o Flamengo no jogo. Vitória, assim, imensa do Botafogo, começo de campeonato imenso do Botafogo. Olha, e sem agradar, de repente, todos os torcedores com o seu futebol, o Internacional segue lá, né? Invicto no campeonato, 2 vitórias, um empate, 7 pontos, uma vitória sobre o Flamengo, agora uma vitória contra o Goiás. E o Mano Menezes, que vai continuar no carro como ele afirmou, segue o trabalho dele. De novo, não é um time que é brilhante. No Internacional não é brilhante. Mas não perde um jogo desde aquele confronto contra o... Na verdade, perdeu nos pênaltis, né? Tem que até buscar. É mais atrás ainda, a última derrota do Internacional na temporada. O time é difícil de ser batido. É a característica do time do Mano. O Mano, enquanto treinador, ele faz times difíceis de serem batidos. E nesse jogo contra o Goiás aí, ficou com a mais boa parte do segundo tempo. Já falei da expulsão quando eu estava vendo os lances para quem estava com a gente na Twitch. Quem está no YouTube vendo só essa parte aqui. Achei uma expulsão exagerada por parte do árbitro, tá? Para mim era uma mão de distância do Maguinho, mas o jogo já estava 1-0 com um gol fantástico. Talvez o gol do campeonato até aqui do Depena. Chutaço de fora. O Inter... Se o Inter contratar o Ener Valencia... E esse é um si grande, porque o Ener Valencia é um jogador de nível internacional, um cara de Copa do Mundo. Cara, o salto que o Inter pode dar é assim... Porra, estratosférico. Porque não é que eu acho o Luiz Adriano um mau jogador. Ele é um pivô de preparação. Hoje em dia ele não tem mais aquela vitalidade para preparar a jogada e chegar lá na área e finalizar. Então não está conseguindo encontrar o melhor nome para ser centroavante do Internacional nesse momento, mano. O Maurício, porra, bom jogador. Pedro Henrique tem força. Se tiver um centroavante matador, como é o caso do Ener Valencia, pô, esse time pode se colocar num rol super interessante no campeonato. Mas em relação a como joga, na teoria, olhando um pouquinho do que foi o jogo contra o Flamengo, esse jogo contra o Goiás, pegando um time de qualidade superior, igual ou superior, pelo que foi o jogo contra o Flamengo, o Inter vai ser um time mais direto. Nesse caso aqui contra o Goiás, que é um time de qualidade inferior, o Inter esteve mais confortável com a posse de bola, criou algumas oportunidades, mas também sofreu, né? A gente previu o primeiro tempo ali, os primeiros 20 minutos, com chance também para o Goiás. Chegando perto da grande área. E no final do jogo, irmão, aí o Guilherme cabeçada, porra, de frente, sozinho, mandou para fora, uma outra batida lá de longe também, um levantamento, né, de longe. Eu não sei se o Goiás vai buscar um técnico ou se vai ficar com o Emerson Ávila. Me parece que o trabalho está andando de maneira até satisfatória, com o Emerson Ávila. Então não sei se vai trocar, não. E o Internacional, irmão, se entender que dá para buscar o Ener Valencia, eu iria com tudo. Tô repetindo aqui, tô falando de novo, porque eu, sem sacanagem, é um cara para mudar o patamar completamente do time. Completamente. Eu acho os laterais, o lateral, o René bom, Mercado e Vitão, uma dupla de zaga ok, boa em alguns momentos. O Alan Patrick, porra, é baita de um armador, até saiu do banco nesse jogo. Enfim, individualidades boas o Internacional tem. E o campeonato tá aí, irmão, 7 pontos. É o estilo do Mano. Vai encantar? Não vai, mas vai somar pontos. E numa dessa, meu chapita, onde você olhar lá para a tabela do campeonato, ele vai estar lá nas cabeças de novo. Olha o Grêmio. Cristaldo, Bitel. Só não tinha respondido. Alguém mandou a pergunta assim: tu gosta do Wanderson? Gosto. Bom jogador. Bom jogador.
rápido, fintador. Acabei nem falando dele, não tava no jogo, né? Ele não tava no jogo, mas é um bom jogador. Gosto dele. Ó, vamos falar aqui de Cuiabá e Grêmio, mas só... Até a galera do chat me relembrou aqui e eu acabei esquecendo de falar. Tava até viajando e não viu esse jogo. O Grêmio, o Inter, eu tava falando mais cedo do Inter, não perdia. O Inter perdeu pro CSA por 2-1 e levou nos pênaltis, né? A vaga na Copa do Brasil. Mas se mantém aí, na minha visão, um time difícil de ser batido. Característica do jogo do Mano. Mas agora falando de Cuiabá e Grêmio, pô, o Davidson criou um salseirinho, hein, filho? Porra, o Cuiabá criou oportunidades. Grêmio também. Impressionante. No primeiro tempo, especificamente, se a gente for olhar até o número de finalizações, o Cuiabá finalizou 6 vezes, o Grêmio 3. Aí o Vina abriu o placar e depois o gol do Marlon, mas o Cuiabá estava num momento ali de volume de escanteios, volume de oportunidades para tentar o seu gol. Eu ainda tenho dificuldades para falar o que vai ser assim, a minha crença é que o Cuiabá vai ter um campeonato daqueles complicados, de luta pela permanência apenas. E o Grêmio, eu gosto, assim, eu gosto do Renato, gosto da maneira que ele bota o time dele para jogar. E, pô, eu gosto dos nomes que o Grêmio tem para colocar o time para jogar. Essa que é a grande questão. Então, olhando para o começo do campeonato com 6 pontos, tá tudo bom, tá tudo certo pro Grêmio, né? Tá tudo certo. Campeonato dentro do padrão, ou até melhor, né? Derrota pro Cruzeiro, mas venceu o Santos e venceu agora fora de casa o Cuiabá. Isso sem ainda ter o Luizito Soares voando no Campeonato Brasileiro. Então, dá pra gente projetar um Grêmio melhor ainda do que tá agora ao longo da competição. Atacante, pô, espetacular, nível AA, né, meias de qualidade. O Bitelo, o Vino e o Cristaldo, né, nesse jogo aí foram os 3 que ficaram por trás do Luizito, bons nomes. Acho que ainda tem algum problema ali na volância. O time do Grêmio para acertar. A dupla de zaga ok, Bruno Alves e Kahneman. Eu gosto do Fábio na lateral direita. Enfim, é um time bom, cara. Time bom. E o Renato, eu particularmente, como eu falei, gosto do Renato. A ver o desenvolvimento do time aí ao longo do campeonato. Vamos pro último jogo. Cheguei de viagem agora há pouco, né? Já estamos em live, sei lá, umas 3 horas. Mas cheguei de viagem, o jogo estava no finalzinho. Bom, e para fechar então a análise da rodada, Vasco e Bahia. Uma grande vitória, ou melhor, perdão, um grande triunfo do Bahia para cima do Vasco, tá? Grande triunfo do Bahia para cima do Vasco. 1-0 e poderia ter sido mais. A julgar pelos lances, eu estava voltando de viagem. O Vasco fez um primeiro tempo ok, mas no segundo tempo o Bahia teve todas as oportunidades para fazer mais do que um só. Que era o placar que ele já tinha construído no primeiro tempo. Impressionante o contra-ataque do Bahia no segundo tempo. O Arthur Salles, ele perdeu pelo menos 2 oportunidades assim claríssimas de fazer o segundo. E aí é um triunfo fundamental para o Bahia nesse retorno do time à Série A do campeonato. Eram 2 jogos e 2 derrotas, agora o primeiro triunfo na competição. Eu tenho alguma dificuldade também para, de repente, detectar como é que está o Bahia. Acho que assim, até em termos de nomes, enfim, ver como é que vai ser o desenrolar do time ao longo do campeonato. O Everaldo eu acho um bom centroavante, tá? Pelo que ele demonstrou antes aqui, porra, um cara que pode novamente ser um jogador de muitos gols na Série A. O Ademir, pelo que foi no América, é um cara que a gente imagina, né, um cara de pernas ligeiras, como a gente diz, mas de bom jogador, um cara de beirada, um bom jogador. E o restante, assim, eu realmente olho e falo, pô, beleza, vamos esperar para ver o desenvolvimento no campeonato. O Cano, um zagueiro ok, o David Duarte já não tenho tanta confiança assim. Acho o Marcos Felipe um bom goleiro. O Jacaré,
um belo começo de campeonato que ele tem feito aí. E pra gente olhar pro Vasco, né? É curioso, o Vasco tirou eu acho o seguinte, o Vasco tirou o Rodrigo, que era o volante titular nesse jogo, e fez um jogo sem um cara dessa função. Até colocou o Rodrigo no segundo tempo, mas ali o jogo já estava de 1-0 pro time do Bahia. Então não sei se o Barbieri olhou para esse jogo e pensou que poderia ser um jogo de mais tempo de posse de bola e um jogo de menos ataques do adversário. E por isso ele fez essa substituição. Cara, como o Vasco só joga o Campeonato Brasileiro da Série A, eu acho que o Rodrigo hoje é o único primeiro homem que o time tem. Eu não tiraria, porque potencializa tanto o Jair como o Andrei. Dá mais liberdade para esses caras jogarem. E tava dando certo. O Vasco fez 2 bons jogos no Campeonato Brasileiro, nas 2 primeiras rodadas. Por que mudar para a terceira? De verdade, assim. Eu não entendo muito essa mudança. Não sei se ele subestimou o Bahia, mas eu não entendo muito essa mudança. Você tendo a chance de manter o time que deu certo nas 2 primeiras rodadas contra adversários muito mais fortes do que o Vasco, o Atlético fora e o Palmeiras em casa, e aí você vai lá e troca, e tem um aspecto, a pior coisa que aconteceu para o Vasco, o momento onde o Vasco mais teve dificuldades no Campeonato Carioca foi quando ele enfrentou adversários em que ele teve que propor, adversários em que ele teve mais tempo de posse de bola. Era o primeiro jogo dessa característica no Brasileiro para o Vasco. E aí veio a primeira derrota. Na hora de propor o jogo no Carioca, o Vasco se deu mal. Então agora, no jogo contra o Bahia, um jogo em que o Barbieri encarou com essa, né? Um jogo que ele encarou que ele teria essa missão de propor, ele teve dificuldade. Então, a ver também se o Vasco vai melhorar. E eu vou falar um negocinho. Gente, Campeonato Brasileiro, se o Vasco fizer jogos de mais ou menos aquilo que eu falei pro Inter lá em relação ao Mano Menezes, né? Que quando ele enfrenta times melhores ou de igual qualidade, ele tem um jogo mais direto, mais rápido. Eu se fosse o Vasco, pensando no que o Vasco fez de melhor até aqui no campeonato e até na temporada, eu tentaria sempre fazer o jogo mais direto. Porque quando vai para esse jogo de maior proposição, o time acaba tendo muitas dificuldades. Pô, e acabou, hein? Acabou os jogos do campeonato, hein? Falei dos 10 dessa vez, hein? Falei dos 10 jogos dessa rodada, hein? Ah, vamos pra tabela? Vamos pra tabela, boa. Vamos pra tabela, então. Vamos pra tabela. Que aí fecha bonito também o corte lá no... Né? Fecha bonito o corte lá também no YouTube, não é não? Pra ficar bonito? Vamos fechar. E pra gente fechar, então, aqui a rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o único time 100% Botafogo. Surpreendente liderança do Alvinegro, sem dúvida nenhuma, falei sobre isso. Fortaleza, Palmeiras e Inter, os únicos invictos, além do Botafogo, né? Aqui, dentro do padrão, Palmeiras e Inter. E o Fortaleza, eu vou te falar, nesse bloco de cima não é surpresa. A grande surpresa é o Botafogo, junto com o Cruzeiro no G6. Fluminense caiu para 5º lugar. Grêmio, olha o São Paulo aqui, ó. São Paulo, Vasco, Atlético, fechando a primeira página, né, dos 10 primeiros. Santos, Bragantino, que abre os olhos o Bragantino. Flamengo, campeonato decepcionante até aqui. Furacão, decepcionante também. Em que pese que perdeu 2 jogos fora contra bons adversários, Atlético Mineiro e Fluminense. O campeonato até aqui do Furacão é ruim. O Bahia respirou pela primeira vez aqui no campeonato com o primeiro triunfo. Porra, volta aqui isso. Goiás 3, Corinthians foi para a zona com o triunfo do Bahia, Cuiabá, Curitiba e América. Com o que joga, é injusto o América ser o lanterna do campeonato. Na moral, é isso que eu penso. E vamos para os jogos aqui rapidinho. Próxima rodada no final de semana que vem. Então, Cruzeiro e Santos, Fluminense e Vasco no Maraca. América e Cuiabá já é um jogo de 2 times da zona.
Bahia e Coritiba, times que estão lá embaixo na tabela. São Paulo e esses aqui já no domingo. São 2 jogos no sábado apenas, então Cruzeiro e Santos, Fluminense e Vasco, todos os outros, exceção de Corinthians e Fortaleza, que é na segunda no domingo. América e Cuiabá, Bahia e Coritiba, São Paulo Internacional, Atlético e Flamengo. Esse jogo vai estar na Cazé TV, tá? Vou narrar esse jogo com o Cazé, com o Belt, com todo o time. Grêmio e Bragantino, Botafogo e Atlético Mineiro. Grande jogo, hein? Mais um teste importante para o Botafogo nessa liderança, no seu campo, no seu gramado, tentar vencer o Galo, que tem aí semana de Libertadores da América também, que a gente sabe que pode ser cruel com o Galo. Goiás, Palmeiras, Corinthians e Fortaleza, a sequência aí do Brasileirão. Agora sim, né? A gente pode pedir aquele like pra galera que tá com a gente no YouTube, inclusive, né? Agora sim, rapaziada. Agora sim. Dando aquela passada nos jogos da rodada. E... Não, mas assim, gente, eu não tô falando... Galera, assim, Botafogo joga quinta, pô, que não sei o quê. Ô, gente, o negócio é o seguinte. Não é de jogar ou não, tô falando do ponto de vista de confiança. O Atlético tá numa situação complicada, irmão. Complicada na Libertadores da América.